Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o nosso Cá Entre Nós está no ar. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. E é claro, sempre lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa e, é claro, divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje, o assunto que nós vamos abordar em nosso programa vai ser os desafios da convivência a dois. Solta a vinheta! A nossa entrevistada é psicóloga clínica, doutora em Ciências da Saúde, terapeuta de casais e famílias, coordenadora do projeto Fortalecer do Grupo Amigas do Peito de Bauru. Obrigado por aceitar nosso convite, doutora Luciana Maria Bien Neumer. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson, que carinho. É sempre um prazer, é muito gostoso estar com vocês e aceitar os convites que vocês me fazem. Que gostoso. Muito obrigado. Eu sei que eu sempre posso contar contigo, porque essa é a sua terceira participação aqui no nosso programa e sempre com muito conteúdo, e nossos internautas, os nossos seguidores sempre estão pedindo temas e mais temas e, obviamente, dentro da sua área, e eu sempre faço apelo para que você venha novamente ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar sempre o nosso convite, viu? Combinadíssimo. Doutora Luciana, vamos bater um papo hoje a respeito dos desafios da convivência a dois, que não são poucos, na verdade. Eu fiz uma breve introdução para que nós possamos entrar literalmente no assunto, e tenho várias perguntas, várias curiosidades aqui para nós resolvermos. Então vamos lá, doutora Luciana. Ao longo dos tempos, a convivência a dois tem sido uma das mais fascinantes dinâmicas humanas, onde duas almas se entrelaçam, acompanhadas de risos, lágrimas e momentos inesquecíveis. Isso é inevitável. No entanto, essa jornada de amor e cumplicidade também traz consigo um universo de desafios únicos capazes de testar a força e a resiliência dos casais. Partindo desse princípio, eu lhe pergunto: a terapia de casais colabora para o fortalecimento da união dos casais? Como que isto funciona?
Perfeito, Nelson. Você usou uma palavra que eu gosto muito, né? A palavra desafio. Eu sempre digo que o relacionamento dos casais, ou mesmo o relacionamento em qualquer processo grupal, família, é um processo desafiador, adaptativo, né? Então, focando na tua pergunta, olha, eu acho que a primeira coisa que é bastante importante esclarecer para o nosso público é que a terapia de casal, ela é uma especialidade, né, na área da psicologia, que você investe, estuda na sua pós-graduação. Então, ela é uma especialidade de pós-graduação, e que, quando você estuda terapia de casal, você estuda recursos técnicos, teóricos, para auxiliar um casal. E aqui acho que é a primeira colaboração, que não necessariamente é um casal que está em estado civil considerado casado. Eu tenho, por exemplo, casais de noivos, de namorados, que me procuram também. Sim, né, você me disse como que essa terapia auxilia nesse processo. A maioria dos casais nos procuram porque eles estão com inúmeras dificuldades para enfrentar esses desafios. E a partir dessas dificuldades, a terapia, ela é um momento em que nós temos o mediador, que é um profissional, que acolhe a demanda desse casal, com uma escuta técnica, teórica, para auxiliar nas resoluções de conflitos. Que conflitos? Em várias temáticas. Sexualidade, educação dos filhos, gestão financeira do casal ou da família, traições, às vezes os casais que querem passar por um tratamento para uma gravidez, então eles precisam de ajuda nesse processo, porque nós sabemos que independente de ser um tratamento, como uma fertilização ou uma adoção, envolve inúmeros fatores, e é interessante, Nelson, que hoje tem alguns conflitos dos casais das gerações mais novas, que é o conflito ter ou não filhos, tá? Também, então são várias temáticas, né? Projeção de carreira, às vezes a mudança na vida de um dos dois, eles vão precisar se separar fisicamente por um tempo, doenças, às vezes um diagnóstico de doença, então nós temos uma infinidade, né, de auxílio dentro dessa busca, e a terapia de casal, sim, ela tem ferramentas especializadas para auxiliar nesse processo. Tá. E nessa sua experiência profissional, você observa a procura por terapia de casal numa crescente ou ainda é pouco solicitada? Excelente pergunta, Nelson. Olha, veja bem, a psicoterapia de casal, ela hoje é uma modalidade clínica com um crescimento significativo. Então, o que nós precisamos pensar? A própria psicoterapia individual, durante muitos anos, ela foi considerada mais para um tratamento da loucura. Então, as pessoas associavam ir ao psicólogo com tratamentos de diagnósticos, principalmente associados ao que se chamava na época de, olha, eu não sou louco para ir para a psicoterapia. Então, veja bem, hoje, né, a psicologia como ciência, ela conquistou um espaço e vem conquistando espaço cada vez maior, à medida que as pessoas têm maior informação e começam a compreender que a psicoterapia, de um modo geral, ela não é sinônimo só de tratamento, mas ela é sinônimo de uma busca de autoconhecimento e uma busca pela nossa saúde mental. Ela engloba, né, a questão de saúde mental, saúde física e de qualidade de vida. É autoconhecimento, é você aprender mais sobre você. Em relação à psicoterapia de casal, durante muito tempo, quando na psicologia nós começamos a estudar os processos grupais, a família, então nós temos o nascimento de um olhar para o grupo como uma identidade grupal. Então, precisávamos de técnicas para isso, e a procura da terapia de casal, ela está inserida nesse contexto. Por muito tempo, os casais tinham muita dificuldade porque eles associavam, além dos tabus e dos preconceitos, eles associavam que buscar a terapia poderia ser sinônimo de separação, né, de ruptura da relação. E por muito tempo, a dificuldade de ter uma pessoa que é considerada não conhecida por aquele casal, porque o psicoterapeuta não tem vínculo, né, vínculo familiar, afetivo, de amizade com as pessoas que o procuram. Então, abrir a intimidade dessa relação
gerava, assim, fantasias de medos, inseguranças. Hoje, Nelson, assim, cresceu, as pessoas procuram muito a psicoterapia, e acho que aqui tem algo muito bacana para esclarecer, que eu digo assim, quando as pessoas me procuram, eu não sou a psicoterapeuta de um ou do outro, eu sou a psicoterapeuta da relação. Então, para fazer uma psicoterapia de casal, você trabalha o contexto da relação, da convivência conjugal. E hoje nós trabalhamos não só com conflitos mais graves, mas eu tenho muitos casais me procurando, mas até numa situação preventiva, que é ótimo. Eles não esperam a crise ficar instalada para quase um divórcio, uma separação, e eles procuram antes. Isso tem crescido muito. Tá. E seguindo nessa vibe, é claro, da terapia de casais, eu pergunto para você quais são as maiores dificuldades nesse processo da convivência a dois. Olha, Nelson, eu diria assim, quando nós estudamos um pouquinho sobre a estrutura de casais e famílias, nós temos alguns autores, né, que Goldrick, por exemplo, fala do desenvolvimento do ciclo vital das famílias, né? Então, por exemplo, família sem filhos, família com filhos, o primeiro filho, filhos em idade escolar, filhos na juventude, lançando os filhos e os pais idosos. Então, se você parar para pensar, é uma configuração que não necessariamente ela vai ser cumprida como um processo esperado, porque nós sabemos que no meio de tudo isso tem uma série de questões. Então, as primeiras dificuldades, elas são dificuldades de crises comuns que podem acontecer em todas essas esferas que eu falei para você. E olha que interessante, né? Essas crises são crises esperadas, algumas delas eu já citei. Às vezes um desemprego, uma mudança no projeto de carreira de vida, o diagnóstico de uma doença, questões gestacionais, sexualidade. Porém, além dessas dificuldades, nós temos que entender que são duas pessoas, que são indivíduos inteiros, que eles têm uma história familiar e uma construção de valores, uma estrutura psíquica, ou seja, um repertório de habilidades emocionais adaptativas diferentes. E fora isso, nós temos os diagnósticos de transtornos, né, psiquiátricos, uma personalidade borderline, esquizofrenia, e um transtorno depressivo, e todo esse contexto, ele engloba aquele ser humano dentro das dificuldades dele. E isso tudo, na convivência 2, fica mais intenso e tem outras dificuldades que se sobrepõem àquelas crises esperadas. Dependências químicas, por exemplo, né, os dependentes, então você tem, às vezes, aí situações bem difíceis. Então, o que eu observo na minha prática clínica, de todas as demandas, dificuldades, todas elas, se tem um tema que eu posso dizer, um tema ou um aspecto, eu acho, né, que fica mais correto de te dizer, um aspecto da relação, que perspassa por todas as demandas que essas pessoas me procuram, é o diálogo, ou seja, a falta de diálogo construtiva, proativa e uma comunicação muito, muito ruim. Eu digo que as pessoas chegam com ruídos na comunicação. Então, imagina você aqui fazendo a entrevista comigo e um barulho. Imagina que nós estamos no trânsito, na marginal, e tentando fazer a entrevista. Você vai ter ruídos de todos os lados, né? É como se o casal tentasse se comunicar com esse barulhão todo. E aí essa comunicação vai ficando cada vez mais difícil. Então, se tem um aspecto da relação que é um dos pilares que precisam de um trabalho, de um cuidado, porque a comunicação é a base para você ter acordos e combinados com todos esses sistemas temáticos que nós conversamos anteriormente. Legal. Então, Luciana, em sendo a comunicação uma das dificuldades que são citadas, ou até de que maneira ela pode facilitar, quais são as suas orientações para auxiliar um diálogo construtivo entre esse casal?
Olha, eu começo, né, com uma reflexão fundamental, que é a substituição, aprender a substituir as acusações, as críticas, por uma pergunta reflexiva que eu faço para os casais, né, que é como eu contribuo para essa relação ser uma relação saudável, uma relação satisfatória e como eu contribuo para que ela não seja. Então, por exemplo, né, eu sempre faço esse movimento com eles, né? A maioria dos casais, quando chegam, eles estão muito magoados, ressentidos, e essa fala acusativa é comum, que o outro é culpado, que o outro não corresponde com as minhas expectativas. Então, eu sempre começo pensando nesse momento reflexivo comunicacional, dizendo a eles, quando eu aponto um dedo para alguém, tem pelo menos 3 dedos apontados para mim. Então, eu digo assim, olha, se o outro te magoa ou te deixa irritado, qual a sua contribuição? Então, eu diria que essa pergunta reflexiva seria um bom começo e, pensando nessa pergunta reflexiva, nós começaríamos a falar sobre o autoconhecimento. Quando eu coloco o meu olhar para a minha forma de me comunicar, qual a minha atitude, como que eu acolho a dificuldade do outro, e quando eu olho para o outro como alguém que tem dificuldades. Porque é muito interessante, eu ajudo muitos casais a aprender a substituir críticas e acusações por pedidos. Quer um exemplo? As pessoas às vezes falam, mas como que é isso, né, Luciana? Por exemplo, eu vou dizer assim para o outro, eu não aguento a sua desorganização, você é bagunceiro, você é desligado demais, vai ver, você tem TDAH, déficit de atenção, porque agora sim, como nós temos as siglas, hoje as pessoas têm muito acesso à informação, e aí as pessoas já fazem diagnóstico, um tem TOC, o outro tem TOD, o outro tem TDAH, é uma loucura, Nelson. E aí, quando as pessoas, elas começam com essas acusações, né, eu digo assim, tá, não é fácil mesmo, se você é uma pessoa mais organizada, conviver com a bagunça, a desorganização. Mas o que seria uma crítica? Uma crítica é a pessoa acusar o outro de forma, às vezes, agressiva ou constante. Todos os dias você fala a mesma coisa. Aí eu costumo dizer assim, nessa linha de raciocínio, o que seria fazer um pedido? Olha, fulano, eu tenho dificuldade de lidar com ambientes desorganizados. Isso me gera transtorno mental, eu não consigo pensar direito, eu fico confuso, eu fico irritado, vamos conversar sobre isso, né? Então, quando você assume, olha, eu tenho dificuldade de lidar com o teu silêncio. Então, às vezes, você tem alguém que vai dizer, olha, Luciano, o outro não dialoga, eu falo sozinho. Então, você pode dizer para o outro, olha, me é muito difícil lidar com seu silêncio, eu falo sozinho. Só que as pessoas acabam dizendo para o outro, você não me escuta, você... Então, é uma enxurrada de críticas, né? E esse é um bom caminho. E outra coisa, entendermos, Nelson, que a comunicação, ela é uma expressão não verbal e verbal, porque muitas vezes num olhar, num gesto, eu comunico muita coisa, né? E quando nós pensamos nisso, eu costumo dizer assim, tem algumas pessoas, isso é muito comum nas relações de diálogo, né? Que, por exemplo, quando o raciocínio dela tá coerente, mas a forma que ela fala, às vezes, é autoritária, mandona, e aí ela perde a condição de se comunicar legal. Então, eu acho que aprender, e uma coisa interessante, né? Aprender sobre si mesmo, ter autoconsciência de como que eu me comunico, como que é a minha expressão verbal e não verbal, meu timbre de voz, e algo fundamental, né? Que é aprender a linguagem do amor, a maneira como o outro expressa amor, porque às vezes eu me sinto não amado ou não amada, porque a minha linguagem de amor e a minha necessidade é diferente do outro. Não é compreendida. Isso. E às vezes não é nem observada, porque às vezes nós achamos que todo mundo vai expressar amor no dia a dia, no comportamento, no cotidiano, da mesma maneira, né?
Então, você falou uma palavra aí que é bacana, que remete a eu te fazer uma outra pergunta. Né? Vamos Vamos ver lá. que vai a expectativa de ambos na expressão do amor, que nem sempre são correspondidas, são entendidas, como eu falei. Isso pode gerar crises, é claro. Como o casal pode aprender a administrar essa questão de maneira saudável? Ótimo. Eu acho que o primeiro passo, Nelson, é reconhecer esse movimento do autoconhecimento do que eu colaboro para que essa relação possa ir de forma mais funcional e saudável, o que eu colaboro, que não. E a partir daí, você conseguir responder, de fato, o que são as suas expectativas em relação ao casamento, ou a esse relacionamento, à convivência, projetos e planos de vida comuns. Nem sempre uma relação, ela vai se manter com projetos e objetivos de vida do começo ao fim da mesma maneira. As pessoas estão em desenvolvimento, é um ciclo adaptativo, né? Então, por exemplo, tem um livro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, As 5 Linguagens do Amor. Depois a gente coloca para o pessoal. Vou colocar aqui você em evidência para aí aparecer melhor. Isso, olha só. Legal. Aqui. Tá ótimo. Esse livro, ele é um livro, por exemplo, de um acesso de uma linguagem bem fácil, que o autor, ele desenvolveu na experiência dele 5 linguagens do amor. Então, ele fala da palavras de afirmação. Eu gosto dessa referência, porque as pessoas que nos assistem podem ler, e elas lendo, elas vão reconhecendo qual a linguagem de expressão de amor que elas têm e qual a do outro. Você me perguntou, né, como administrar. Acho que o primeiro é você ter acesso à informação de se perceber e perceber o outro. Como é a nossa relação? Quais acordos e combinados? Então, por exemplo, uma das expressões de amor desse livro, que chama Palavras de Afirmação, é elogio. Então, todo mundo gosta de ser elogiado. E é um elogio que não necessariamente é você está bonito, bonita, você é cheiroso ou cheirosa. As pessoas, né, gostam de ser elogiadas na presença delas ou fora da presença delas. Então, por exemplo, você elogiar o teu parceiro ou a tua parceira para a família de origem, para a sua, para dele, para os amigos, né? Você lembrar de elogiar aquela pessoa, estimulando, incentivando no dia a dia, porque temos várias habilidades, né? Então, às vezes, uma dessas expressões é você conseguir, de amor, é você conseguir colocar em prática isso. Então, nós temos o toque físico, nem todo mundo tem a linguagem de amor de toque, né? O toque físico é uma linguagem de amor, é aquela pessoa que gosta de um chamego, de um abraço, de uma massagem, de um carinho. Verdade. Nós temos a linguagem de amor, por exemplo, que é presentes. Presentes não é no sentido de presentear com valor material, é no sentido de lembrei de você, trouxe um bombom que você gosta, comprei algo, fiz uma comida que você gosta, né? É nesse sentido. Comprei um ingresso de um show, ou vai ter um show na nossa cidade aqui, nós vamos juntos. É você perceber quais são os gostos e hobbies do outro, né? Então, nós temos presente, palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade. Esse é um outro... Tempo de qualidade. Isso, ainda mais nos dias de hoje. Esse é uma queixa dos casais. Então, eles dizem assim para mim, ó, Luciana, eu estou olhando aqui que eu vou pegar o meu celular para mostrar para vocês como funciona. Então, eu estou aqui conversando com o Nelson, mas de repente eu estou conversando com ele, Nelson, vai falando aí que eu estou te ouvindo, tá? Mas eu estou respondendo, não tenho tempo de qualidade. Ou então, Nelson, vai conversando comigo que eu estou assistindo essa série, ou eu estou assistindo esse jogo de futebol. Não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é estar inteiro, atento, no olhar, na presença do outro, né? A atenção é tudo, né? Isso. E aprender a administrar esse tempo de qualidade é muito importante, né? Que é uma outra questão fundamental. Então, eu gosto muito de trabalhar a informação no sentido de coisas fáceis do dia a dia que as pessoas podem utilizar. E uma das orientações
trabalhar as 5 linguagens do amor. Hoje eu estou sugerindo ele porque estamos falando um pouquinho de comunicação, tem até depois eu vou mostrar para vocês, antes de terminar, o livro de comunicação não violenta, que independe da terapia de casal, mas para grupos e para famílias, para nos comunicarem, para nós nos comunicarmos de uma forma mais saudável. Tá. Luciana, como lidar com as diferenças e necessidades individuais, já que o relacionamento faz parte de um processo contínuo de convivência? Olha, excelente, Nelson. Na matemática da terapia de casal, na matemática da relação, 1 mais 1 é igual a 3. O que significa isso? Eu tenho um indivíduo inteiro com seus desejos, sua carreira profissional, os seus hobbies, seus gostos, seus valores, sua história de vida, e eu tenho um outro inteiro que, quando se encontram, eles vão ter uma intersecção, aquela intersecção da matemática, e eles vão formar um terceiro, que é a relação do casal. Nessa relação, entram o que nós chamamos, o que eu trabalho, né, na literatura nós trabalhamos muito isso como terapeutas de casal, que é alinhamento de expectativas, que tem a ver com a pergunta que você fez, né? Eu preciso respeitar o outro na individualidade dele, e aqui envolve, desde o dia a dia, eu digo que na relação conjugal, você precisa ter acordos e combinados o tempo todo que se renovam. Não dá para a gente ter acordo e combinado quando começa uma relação e achar que é permanente. E aí, o que acontece? Dentro desse acordo e combinado, entra o alinhamento de expectativas. Por exemplo, operacionalmente, para você manter um relacionamento, você precisa de acordos e combinados com as tarefas diárias, domésticas, você precisa de acordo e combinados na educação dos filhos, se tem filhos, você precisa de acordo e combinados na gestão financeira da família. Então, o tempo todo é negociar com o quê? Com a individualidade e com a forma que cada um tem de perspectiva de vida. Nesse processo, né, como que essa individualidade, ela é respeitada nesse encontro? Com acolhimento, diálogo, paciência, compreensão e uma palavrinha importante, né? Flexibilidade. E renúncias, acordos. Por exemplo, numa relação, você não vai conseguir que essa relação seja apenas da maneira que você gostaria e o outro não vai corresponder a todas as suas expectativas. Então, aprender a alinhar as expectativas com muito diálogo e muito acolhimento de compreensão é um bom caminho para que esse casal consiga permear todas essas temáticas que estamos falando aqui e conseguir realmente ter esse objetivo. Ah, mas eles vão conseguir fazer isso o tempo todo sem que tenha uma crise? Não. Então, eu sempre digo assim, existe uma diferença de discussão e briga. Então, eu digo que brigas, elas não são construtivas. Discussões bem mediadas são construtivas. Você pode discutir com alguém se você aprende a ouvir, aprende a respeitar o outro. Pode até ser que vocês não concordem, mas não precisa ter desrespeito e brigas, e isso faz com que as relações vão adoecendo. Um dos temas, Nelson, que eu até não citei lá nas suas primeiras perguntas, mas que eu acho que hoje ele é muito importante ser falado, são as agressões físicas e verbais, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né, em que as pessoas precisam deixar de ser elas mesmas para ceder ao que o outro quer. E para finalizar essa resposta, lembra que eu falei da intersecção 1 mais 1 igual a 3? Em relacionamentos abusivos e tóxicos, o outro, ele encapsula a pessoa, e aí a relação, ela fica com esse movimento, alguém sufoca e controla como se o outro fosse meu, como se fosse uma relação de posse. E aí, vários adoecimentos e dificuldades ocorrem. Né? Luciana, considerando a história familiar de cada um, as relações com as famílias de origem podem gerar conflitos para o relacionamento? O famoso kit, né, que a gente fala.
Olha, Nelson, com toda certeza, né? Eu diria para você, pensando já antes até, nós estamos falando que namorados, noivos me procuram, né? Que não só pessoas que estão casadas, mas essa questão das famílias de origem já tem alguns entremeios de dificuldades, às vezes na própria relação, no namoro. E aí vem as expectativas, de novo, alinhar expectativas. Muitas vezes, os pais, por amar demais e por querer e criar expectativas para os seus filhos, sem que eles queiram, né? Eles podem sim, às vezes, interferir, e nós temos sempre que pensar no respeito ao limite dessa individualidade e dessa união. Então, por exemplo, é muito comum questões desde quando esse casal, às vezes, né, se eles estão se preparando, estão namorando, se eles vão casar ou não, se eles vão ter filhos ou não. Então, você tem expectativas dos pais em relação até a serem avós, né? Então, os pais, por exemplo, eles acham que os filhos precisam gerar netos, e isso é um tema terapêutico recorrente. Quando esses filhos querem ter filhos, é muito comum no comecinho da vida, principalmente com o primeiro filho, as interferências das famílias de origem, tudo porque as pessoas querem ajudar. Então, as famílias, às vezes, né, pode ser que um dos membros da família, eles tenham um comportamento, às vezes, mais invasivo. Então, você tem, por exemplo, os pais que interferem desde a vida financeira daquele casal, às vezes, inclusive, o casal viaja, deixa a chave de casa ou com a sogra ou com a mãe para molhar as plantas, ou para dar comida, ou deixa o pet, é muito comum hoje viajar e deixar o pet para ser cuidado. E muitos casais às vezes ficam chateados porque falam, olha, minha mãe ou minha sogra foi em casa, ou meu pai, por exemplo, mudou os móveis de lugar, ou mexeu no armário, arrumou o armário. E às vezes os pais, com todo o carinho do mundo, querem fazer uma surpresa, né? Então nós temos que ter cuidado, porque imagina você que o casal é uma relação a dois. Já não é fácil, é um desafio, como falávamos. Imagina esse casal que eles vêm de hábitos dessas famílias e eles vão ter que conviver com hábitos diferentes. Então, sim, pode ter ruídos de comunicação, mas é muito importante, Nelson, que sempre isso tudo seja conversado, porque, olha, veja bem, quando você pode estar coberto de razão por alguma atitude que os familiares do seu parceiro ou da sua parceira têm. Mas cuidado, porque quando você fala da família do seu parceiro ou da sua parceira, você fala de pessoas que são amadas e queridas para esse parceiro ou essa parceira, né? Claro que eu não estou considerando aqui, nós temos muitas situações difíceis que às vezes até a própria pessoa rompeu com a família, né? E então nós temos situações leves, moderadas e graves. Mas, do modo geral, sim, nós temos uma interferência e tudo isso pode ser manejado, mas quando isso acontece, eu trabalho com os casais. Algo que eu acho muito importante que eu trabalho com os casais quando eu falo da educação dos filhos, que é o casal aprender a colocar limite com amor. Eles vão colocar limite com amor nessas famílias de origem e vão também educar os filhos com esse limite com amor, que é algo bem-vindo. Essa terapia não deveria ser só de casais, deveria ser uma terapia familiar, né? Você levar as pessoas também que... Nelson, olha, nós trabalhamos... Deve interferir. Olha, né, isso daria uma outra entrevista, né? Porque, assim, na minha experiência clínica, hoje, a procura é muito por terapia de casal. Eu tenho uma outra família que me procura, sim, nós também trabalhamos, eu também sou terapeuta de família. Então, também, às vezes, eu trabalho famílias, mas ainda a procura é bem menor, né, por esse processo. Mas as famílias também vão para a terapia, todos da família, para que nós possamos trabalhar essas questões. E mesmo quando nós estamos trabalhando com um casal, como eu sou uma terapeuta sistêmica, eu tenho esse olhar sistêmico para esse casal, para essa família, se preciso for, com a autorização do casal, se eu precisar conversar com algum membro da família, eu peço autorização.
Hã? De origem. Com a família de origem, isso, porque com essa família núcleo, né? Isso. Então, se eu preciso falar com a família de origem de um ou do outro, um membro da família de origem, eu solicito a autorização do casal, explico o que vai ser conversado e trabalhado, e se eles me autorizam, e se for efetivo para o trabalho que estamos fazendo com eles, sim, nós os convidamos. Tá bom. Doutora Luciana, cá entre nós, as demandas financeiras são desafiadoras na convivência? Como os casais podem lidar com esse tema? Cá entre nós, Nelson, olha, demanda financeira é complexo e com toda certeza. Nós vivemos hoje, eu gosto sempre de dizer assim, né? Precisa existir na vida de qualquer pessoa um bom planejamento financeiro. Quanto mais planejador você for, né? Não precisa ser sistemático ao extremo, mais vantajoso, porque qualquer economista vai orientar a importância de nós cuidarmos com o planejamento das finanças e da gestão financeira sozinhos. Imagina, né, quando você gerencia uma família. Sim, na convivência nós temos situações de inúmeras fontes, tá? Você tem desde aquele casal totalmente endividado, desorganizado, em que ambos, às vezes, ambos trabalham, né, têm suas carreiras, mas eles não conseguem se organizar financeiramente. Você tem aquele outro casal, por exemplo, que um é muito organizado financeiramente e o outro é desmedido e pode ter uma compulsão aí, gasta em excesso, não se organiza, fica endividado. Tem uma das coisas que é bem considerado importante, eu até citei sobre traição. As pessoas às vezes falam que a traição é um tema muito difícil porque tem a deslealdade, mas você sabe que uma situação de deslealdade muito grande é quando na crise conjugal, um descobre que o outro está endividado e o outro não contou e às vezes usou algum dinheiro de investimento dos dois sem que o outro soubesse. Então, isso gera desconforto, desconfiança. São demandas que precisam de muita cautela, de muito manejo clínico, que são delicadas, né? Mas muitas vezes pode acontecer. Aqui eu gostaria de fazer uma observação bem moderna, pós-moderna, que eu acho muito interessante. Eu recebi já alguns casais que a renda, né, as demandas e a rotina do casal, por conta de filhos, ela estava demandando muito e que eles decidiram que seria mais vantajoso financeiramente que eles ficassem apenas com um dos dois sendo o provedor da família. E eu tenho recebido alguns casais em que a mulher fica como provedora da família, 100%, e o homem assume a função dos afazeres domésticos, administrar o lar, ir nas reuniões dos filhos, levar e buscar os filhos, porque muitas vezes a renda financeira dele não estava compensando para que eles conseguissem manejar essa família. Então, é bem interessante. Cá entre nós, precisamos de uma temática aí bem especificada, né? Tem muitos detalhes essa questão financeira, mas sim, ela é uma das demandas que nós trabalhamos em terapia de casal. Legal. Convivência a dois, temas como cuidados domésticos e educação dos filhos, que você acabou de dizer, podem gerar conflitos, é óbvio. Como enfrentar esse desafio, considerando que boa parte dos casais possuem suas demandas individuais, que você acabou de dizer, a vida profissional e pessoal? Seria essa uma das soluções? Abrir mão um abre mão para o outro tomar conta dessa parte de casa, por exemplo? Sim, por exemplo, essa é uma saída desde que seja conversado e esteja bom para ambas as partes, né? Aqui, Nelson, eu gosto muito de pontuar, falávamos até anteriormente de provedor, não provedor, essa questão da relação com o dinheiro, às vezes ela empodera as pessoas e eu escuto muito casais em que um é o único provedor e o outro não, independente da questão da mulher ou do homem. Até porque quando eu falo, é sempre bom lembrar, né? Quando eu falo aqui dos casais, nós estamos incluindo todas as relações de casais, né? Sim.
não só casais hétero, mas todas as diversidades e configurações de famílias e casais que hoje se configura dentro de um grupo que convive, tá? Então, assim, ó, independente, né, de ter um provedor ou não, o que acontece? Quando tem um provedor só, é comum, às vezes, em algum momento, o provedor, ele falar assim, mas eu sou provedor, eu trabalho, não é justo eu colaborar com os afazeres domésticos ou com as demandas. Essa é uma fala muito comum no consultório, né? Você é você é aquele que tem a função de cuidar, de administrar o lar, ir no mercado, orientar uma funcionária ou fazer esse trabalho e cuidar dos filhos, e eu sou o provedor. E numa relação não funciona assim, né? Nós temos que pensar muito, Nelson, que na convivência, por exemplo, hoje vende-se muito, cada vez mais, né, com a longevidade, nós estamos vivendo mais e com mais qualidade de vida, porque as pessoas estão conscientes, as pessoas querem viver bem, então elas querem praticar uma atividade física, elas querem ter tempo para os amigos, elas querem ter momento para as coisas que elas gostam, um hobby, por exemplo, eu quero passear de moto, ou eu quero fazer uma viagem. Se você parar para pensar, a convivência, né, a dois, não só pela questão financeira, mas pela questão das diferenças, como você falou, plano de carreira, às vezes uma pessoa, ela é convidada para um professor doutor que vai estudar fora do país, ter uma bolsa de estudo, então tudo isso precisa ser conversado, justamente porque aqui existe a questão da renúncia, né? Às vezes o momento da vida daquela família, porque é uma família inteira, né? Às vezes não é só um casal, precisa ser muito bem estruturado e conversado para que esse alinhamento de expectativas, e às vezes nós temos que aprender a lidar com frustrações. Eu vou abrir mão de algo em nome do que eu escolhi um dia, porque quando nós fazemos, né, uma escolha de conviver, de casar, de conviver com uma família, nós fazemos uma escolha que inclui você precisar aprender a lidar com frustrações, que nem tudo que você almeja você vai conseguir, porque viver sozinho, nesse aspecto, tem as suas vantagens, e é mais fácil. Viver a dois ou viver em família, tem uma série de questões que você precisa administrar, né? Então, eu diria que as pessoas precisam ser respeitadas e ouvidas na sua individualidade, é fundamental, mas ela também precisa ter um acolhimento de incentivo para um momento ou outro em que o outro precisa ser encorajado a crescer, a se desenvolver, seja profissionalmente, seja individualmente. Hoje, tem muitos esportes, as pessoas estão praticando esporte, e tem muita coisa bacana acontecendo, que são esportes coletivos, né? Dá para você alinhar assim, atividade física. Hoje tem famílias que estão procurando fazer atividade física em grupo, vão juntos, né? Eu acho que isso é bem bacana, se você pode incluir, envolver as pessoas, é fundamental, né? Nesse contexto, sim. Luciana, você vê só, o nosso tempo voou, não é? Tão gostoso o tema, polêmico, mas ao mesmo tempo esclarecedor, ainda mais com as suas explicações, o tempo passou que a gente nem viu. Mas antes de nós terminarmos, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os casais que estão nos assistindo conviverem de forma mais saudável e funcional. Olha, para todos vocês que nos assistem, né, lembrem-se de uma coisa que eu acho que é fundamental. Existe aí uma relação de parceria. Existe alguém do seu lado que é seu parceiro ou parceira de vida, né? E que vocês se escolheram para caminhar e crescer e amadurecer juntos. Esse é um grande desafio. Porém, apesar do desafio e das dificuldades, conviver em família é muito gostoso. É nutritivo, tem amor, tem afeto, tem risos. Então, se você, nesse momento, passa por alguma dificuldade, olhe para você, olhe para essa relação, procure um especialista e lembra, não dispute, não brigue, não discuta
de forma raivosa, como se o outro que estivesse ao seu lado fosse um rival, uma rival, alguém que disputasse uma competição com você. Não faça isso. É o teu parceiro, é a tua parceira de vida. Estejam lado a lado, ninguém precisa estar na frente de ninguém, ninguém precisa sufocar ninguém, né? Com muita compreensão, paciência e amor, escolham a parceria de vida. Bacana. Doutora Luciana, eu gostaria de explorar um pouquinho mais aí do seu tempo e pedir para você falasse um pouquinho sobre dos outros trabalhos que você faz lá na sua clínica. É um trabalho bonito, lá com as amigas do peito, né? E eu gostaria que você explicasse isso direitinho para a gente. Acho que o momento é oportuno. E Claro. Também deixasse aí os seus contatos. Aliás, eu vou colocá-los aqui na tela para que as pessoas já possam ir anotando, certo? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da clínica, o que mais vocês fazem lá. Perfeito, Nelson. Olha, eu tenho a minha clínica particular, né, na qual eu sou psicoterapeuta de casal, família individual também, e lá eu realizo o meu trabalho no dia a dia, né, com as pessoas que me procuram. E no Grupo Amigas do Peito de Bauru, dentro das minhas especialidades, eu tenho mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, especificamente na área do câncer de mama. Eu faço um trabalho voluntário no Grupo Amigas do Peito de Bauru. E eu acho que é muito pertinente a sua pergunta, porque dentro desse trabalho voluntário, eu trabalho também, né, com questões de casais, quando se tem um diagnóstico de câncer de mama. Quando uma mulher é acometida por esse diagnóstico, a autoestima, a autoimagem, a própria sexualidade ficará muito abalada. Então, eu também trabalho com casais, auxiliando, acolhendo, orientando para a compreensão, o amor e a parceria no momento difícil dessa mulher, na área, né, de um adoecimento e acometimento significativamente importante. E também os grupos que eu faço com essas mulheres no meu trabalho voluntário, eles acontecem quinzenalmente aos sábados e são mulheres que estão em várias fases do diagnóstico, tratamento e pós-tratamento do câncer de mama. Porém, esse ano eu tive a oportunidade de receber um convite que eles me fizeram e eu fiz um trabalho, um workshop com as famílias. Elas levaram familiares. Nós tínhamos esposos, esposas, nós tínhamos cunhado, cunhada, filhos, pais, elas levaram as famílias e foi um trabalho belíssimo. Por quê? Porque a família de uma pessoa que está passando pelo câncer de mama também precisa de cuidados, de orientação, de acolhida, é um momento delicado. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do projeto, que ele é um projeto que eu tenho um amor e um carinho muito grande por ele. Bacana. E os contatos da Luciana estão aí no rodapé da nossa tela, para as pessoas anotarem e, se quiserem falar diretamente com ela, é só ligar. Bom, doutora Luciana, muito obrigado por nos atender mais uma vez, comparecendo em nosso programa para esclarecer mais um tema que, obviamente, foi solicitado por nossos seguidores. Sempre que eu precisar, eu vou lhe chamar, tá bom? Vamos combinar assim. Claro, Nelson. Olha, depois eu vou colocar rapidão, o livro que eu falei da comunicação não violenta, eu citei e esqueci de mostrar, tá? Também é uma outra ferramenta para que nós possamos melhorar essa comunicação tão importante para a saúde funcional e uma saúde de relações estáveis, relações de amor e de respeito das nossas famílias e casais. Ótimo. Bom, conversei com a psicóloga doutora Luciana Maria Bien Neuber. A semana que vem nós teremos mais um convidado e, é claro, escolhido por você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente envia o seu e-mail sugerindo as pautas que a gente trata aqui no nosso programa. Foi o caso aí da doutora Luciana. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações,
aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e também a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.